Ainda aqui no desenvolvimento da equação do segundo grau, para a gente relembrar, vocês viram no 9º ano a regrinha do estudo do discriminante. Vamos botar aqui, ó, o estudo do delta, que é o discriminante. Quando o delta for maior do que zero, você vai encontrar duas raízes reais, fazem parte do conjunto dos números reais, e diferentes. Quando delta for igual a zero, serão duas raízes reais e iguais, tá? E quando delta for menor do que zero, não haverá raiz real, tá? Então, o que acontece? Aqui nesse momento em que a gente achou o delta igual a 1, 1 é maior, igual ou menor do que zero? É maior do que zero. Então, se você já sabe isso aqui, ó, você já decorou isso aqui na sua cabeça, você já sabe que vai encontrar duas raízes reais diferentes. x1 e x2 que a gente encontrou aqui são as raízes. x1 e x2 são as raízes. Então, antes de fazer toda essa conta, só por olhar o valor do delta, você já teria condições não de saber o valor, mas de saber o comportamento dessas raízes. Então, encontrar duas raízes reais diferentes, ó, 3 e 2. Se aqui o delta fosse igual a zero, você também encontraria duas raízes reais iguais, ou seja, 3 e 3, 2 e 2, menos 5 e menos 5, ou seja, valores iguais. E se aqui o delta, em vez de 1, fosse menos 1, seria um valor negativo, por que eu botei, né? Por que a regra diz que não haverá raiz real? Porque imagina o seguinte, ó, menos 1 no lugar da raiz, porque é a raiz quadrada de delta. Raiz quadrada de menos 1. Raiz quadrada de menos 1 não é um número real, então você nem termina. Você não vai achar nem x1 nem x2, porque não tem uma raiz real, né? Raiz quadrada de número negativo. É por isso, tá? Então, relembrando que f de 0, o x é igual a 0. F de x igual a 0 é o y que é igual a 0. Vou colocar outros exemplos em cima dessa mesma função.